Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transport Talks, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Está começando mais um Transport Talks com apoio Scania, carregada de futuro. Acesse soluçõesscania.com.br e saiba mais sobre o futuro do transporte. Transport Talks é um patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Volkswagen Meteor, pense gigante. E o programa Transport Talks tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um episódio do Transport Talks, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Toda semana a gente conversa aqui com personalidades do transporte, gente que faz o transporte acontecer e também gente que constrói a estrutura para o transporte acontecer, porque é um ecossistema muito rico e muito grande. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações, porque todo santo dia tem conteúdo novo aqui na TV Transporta Brasil. E lembrando a você que o programa Transport Talks é um patrocínio da Scania, da Volvo Caminhões e da Volkswagen Caminhões e Ônibus. E por falar neles, vamos ouvir um recado dos nossos patrocinadores. Sempre pensamos no futuro, pois ele é recheado de temperos que dão um sabor especial à nossa imaginação. O futuro traz esperança, traz objetivos, traz inovação e traz oportunidades. Mas se esses tantos futuros não virarem presente, se tornam somente rastros de poeira. Nós da Scania somos a força motora que conecta o transportador ao futuro através do agora. Conduzimos a mudança para que o transporte não viva de sonhos, mas viva de realidades. Com a melhor solução em cada operação, com o apoio de uma marca que é muito mais que caminhão, ônibus, motores e serviços. Com tecnologias que respiram inovação e que movem o mundo numa única direção. Sempre adiante. Scania, carregada de futuro. Nossa, gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Bruto! Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Você viu, cara? O que eu faço agora? Faz uma selfie. Meteor da Volkswagen. Mas pode chamar de Meteoro da Paixão. Só quem sonha consegue alcançar. Volkswagen Meteor, pense gigante. Nós estamos com a Volvo rumo ao zero acidentes. Meu nome é Ignésio, sou diretor de operações aqui da Expressa Nepomuceno. A Expressa iniciou suas atividades em outubro de 1959. A nossa frota ela é composta por 5.800 veículos e equipamentos. Nós temos investido muito no quesito segurança. Nós procuramos o que há de melhor, tanto pessoas quanto máquina. A nossa imagem junto à sociedade e também aos clientes sempre nos destaca nesse quesito, como sendo um dos transportadores com o menor índice de acidente. Um dos motivos que nós sempre optamos pela Volvo é um diferencial que a marca tem, que a cabine é uma célula de sobrevivência. E nós passamos isso para os nossos motoristas e eles se sentem muito confiantes de que isso realmente vai protegê-los. Nós precisamos de pessoas engajadas, comprometidas e que realmente eles tenham sempre o objetivo do comportamento seguro.
Então, sermos convidados pela Volvo em participar do desafio Zero Acidentes, certamente irá contribuir para nos elevar em outro patamar e também nos fortalecerá para conquistarmos o certificado ISO 39001. Certamente fará diferença essa parceria que nós estamos fazendo. É isso, rapidinho. E a gente começa aqui o nosso episódio de hoje falando sobre um tema que, cara, sem eles não existe nem transporte, não existe moradia, não existe a estrutura que é necessária e vital para as nossas vidas. Porque nós estamos falando da John Deere Construção, que é a empresa que tem fábrica no Brasil, tem uma grande rede de usuários e clientes que utilizam os equipamentos da linha amarela deles para construir o Brasil. E a gente está aqui com o Thomas Spana, que é o gerente de marketing da John Deere Construção. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Léo. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Legal demais ter você aqui, Spana. Você é um cara que recebeu a gente tão bem lá na fábrica, aquele dia que a gente foi convidado para conhecer a fábrica em Indaiatuba. É uma planta, aliás, são 2 plantas que você tem ali, né? Uhum. E é uma estrutura incrível, porque a gente vê o nível de comprometimento da marca John Deere com o nosso país. A gente sabe da linha verde de vocês, que é muito conhecida no agro, e que vocês têm as máquinas amarelas. Inclusive, galera, ó, comecei o episódio aqui ganhando um presente, olha só. Pessoal da John Deere, muito obrigado, viu? Essa aqui, ó, vai para nossa coleção. Não vou nem deixar aqui no cenário, não. Vai para minha coleção lá na redação, pra gente, que a gente gosta pouco, né, desse tipo de coisa. E vamos falar de infraestrutura, né, cara? Foi o que eu disse, né? O dia que eu fui visitar lá a estrutura de vocês, eu tive o prazer, até brinquei aqui que eu zerei a vida, né? Porque eu manejei uma motoniveladora. E pouca gente sabe o que é, né? Inclusive, ó, o editor, já pode trabalhar aí, ó. Busca pra gente essa imagem que a gente tem. O que é uma motoniveladora, né? É uma máquina essencial para abertura de caminhos, para abertura de estradas, para construção e nivelamento de pavimentos, e que é muito utilizada largamente aí no nosso país e que é produzida aqui no Brasil, né? É isso aí. É uma das 5 famílias de produto que a gente fabrica aqui na nossa planta de Indaiatuba. Foi a última adição, né? Então, fazendo uma recapitulação aqui, quando a gente inaugurou as plantas no Brasil em 2014, a gente produzia as retroescavadeiras, as carregadeiras, não do tamanho dessa que está aí, e as escavadeiras hidráulicas. E logo depois a gente fez um novo investimento para produzir os tratores de esteira. E daí, por último, então, foi no finalzinho de 2020, a gente começou a produzir as motoniveladoras na nossa planta de Indaiatuba. E para completar, né, com essas 5 famílias de produto, a gente consegue cobrir aí praticamente 90% ou mais de tudo que se utiliza no Brasil para o setor de construção. Porque são todos os equipamentos que completam realmente o que precisa da construção, tanto leve quanto pesada, tanto para o preparo, né, do terreno onde vai ser construída a estrutura, até para a construção em si, né? Então, estamos falando aí de equipamentos de movimentação de terreno, nivelamento e também de transporte de material de um lado para outro, né? É isso aí. Quando a gente olha, vamos pegar a menorzinha, que é a retroescavadeira, então a gente está falando de um equipamento de 7 toneladas, que geralmente ele acaba sendo um equipamento de apoio na maioria das obras de infraestrutura, né? Pode carregar ferramenta, carregar material, abrir um buraco para fazer uma filtragem, instalação de tubulação, enfim. É um equipamento utilitário, super versátil, que está o tempo inteiro andando pela obra, né? Que a gente vê muitas prefeituras usando por aí, né? Saneamento básico é a máquina que mais se usa, né? Às vezes precisa fazer uma intervenção rápida ali no meio de uma cidade, a retro chega andando, não precisa de transporte, ela mesma abre o buraco, depois fecha. Então é o canivete suíço. E inclusive a gente vê umas que são emplacadas, né, cara? Sim, todos os equipamentos de pneus, né, eles podem ser emplacados, né? Tanto as retros, as carregadeiras, as motoniveladoras também. Também. Ela pode trafegar na cidade para chegar. Ela tem que respeitar, né, todas as regras do Código de Trânsito. Então tem que ter as luzes de seta, de freio, de sinalização e tudo mais. Tem que ter o suporte para o emplacamento. É interessante. E ela é homologada como um veículo. Sim, um veículo automotor.
Perfeito, sensacional. E a gente vai, então, desde a retro, que é essa pequenininha, até todos os modelos de carregadeira. Então, uma pequena, por exemplo, que se utiliza mais até em aplicações agrícolas, por exemplo, até uma grande, como essa que tem aí, para movimentar agregados, usina de asfalto, planta de concreto, etc. E isso se repete, né? Nas escavadeiras também, a gente tem um portfólio de tamanhos que também, de acordo com as aplicações, o cliente vai utilizando. Os tratores de esteira a gente tem de 14 até 25 toneladas, que daí já é um trator mais utilizado em obras de construção pesada, mineração. E as motoniveladoras, né, que você teve a oportunidade de operar aquele dia. Então a gente tem 6 modelos que a gente fabrica aqui no Brasil. 3 modelos tração 6x4 e 3 modelos tração integral, 6x6. Que daí também vão desde de manutenção leve em rodovias, né, estradas vicinais, até realmente construção de rodovias, que você precisa geralmente fazer lançamento de camadas de terra, né, para poder nivelar a estrada e atingir espalhamento a cota. de material, né? E uma aplicação bem severa nesse tipo de aplicação, né? Pensa que você tem, por exemplo, rodovias, a gente tem que ter a gente não pode ter... Claro, tem os aclives e declives, mas você tem normas, né, de qual que é o percentual, de acordo com a rodovia, que você pode ter no máximo de aclive e declive. Sim. Então, você acaba precisando ter, geralmente, aterros muito grandes, né? Então, você precisa levantar, por exemplo, 10 metros de aterro numa praça de, sei lá, 2 quilômetros. E um ponto bem interessante para você poder garantir a qualidade, né, da rodovia, a base é fundamental. E para você poder ter uma base muito boa, você precisa ter um nível de umidade naquele solo para ele poder ser compactado da melhor maneira possível. Olha que complexo. E a motonniveladora ela é crucial em conseguir fazer você atingir essa umidade de uma maneira homogênea, né? Ou seja, toda aquela praça inteira tem que estar com a mesma umidade e tem que ser muito rápido, né? Porque imagina, aqui no Brasil, né, se você atingir a umidade, você demorou 1 hora para compactar, né, num sol que a gente tem aqui, já se perde aquela umidade ideal para compactação. Então a moto é crucial em conseguir ter as condições perfeitas ali para no final você ter um pavimento de qualidade e o mais importante, que vá durar por muitos anos. Né? Interessante. E essa umidade ela é atingida de acordo com a profundidade que se fez o corte? Isso, dependendo de onde você extraiu, de qual foi a jazida para aquela terra que você trouxe, certo. Você tem que fazer primeiro um ensaio na jazida para entender, essa terra aqui, desse ponto aqui de corte, ela estava com essa umidade, com essa densidade, e para você poder compactar e garantir que você vai ter a qualidade, você precisa atingir aquela janela de umidade que ela tinha antes. Então é uma ciência super complexa aí por trás disso. Parece super simples, mas e bastante sofisticado. As pessoas não têm ideia, né, de como é uma engenharia complexa para se criar uma rodovia, né, para se criar uma rua, um lugar para você fazer uma construção, né. Antes da gente falar do operador, que é um artista, né, eu conheci a galera lá da John Deere em Indaiatuba, os caras são incríveis. Vamos falar da empresa que tem uma tradição de muitos e muitos anos, né? É uma empresa dos Estados Unidos e que meio que inventou várias coisas que a gente usa hoje, né? Como é que é a história da John Deere? Bom, primeiro, muito obrigado pela pergunta, né? Para mim é uma satisfação poder contar um pouco dessa história. A John Deere ela foi fundada em 1837 por um ferreiro americano chamado John Deere, né? Então isso também muitas pessoas não sabem que o John Deere de fato, né, existiu. E ele criou um primeiro arado autolimpante. Então, na época que os arados ainda eram rebocados, né, por cavalos, naquela região do meio oeste americano, é uma terra preta, extremamente grudenta. Então, os agricultores eles trabalhavam alguns metros, tinham que parar, limpar o arado, continuar arando. Então, era extremamente ineficiente. Então, ele conseguiu atingir, tanto com material como com o polimento que ele fez, né, uma técnica que, para a época, era inovadora. Ele criou um arado que não precisava parar. O material não grudava. Deslizava melhor. Então foi assim, um salto absurdo de eficiência para a agricultura da época. E inovação é um dos nossos valores mais fortes, né? É o que está no DNA da empresa. Né? Começou com o arado autolimpante e a gente pode ver hoje tecnologias na agricultura que a gente não teria o nível de agricultura, a produtividade, a eficiência, né? Se não tivessem essas tecnologias hoje, e o mesmo para a divisão de construção. Por exemplo,
a motoniveladora que a gente tanto fala, né? Um equipamento que hoje, por convenção do mercado, ele tem o chassi articulado. Né? E para muita gente que olha hoje, beleza, a moto é articulada. Mas quem inventou a articulação na motoniveladora foi a John Deere, há muitos anos atrás. E nessa jornada aí, você falou 1837. Puxa vida, quase 200 anos. Quase 200 anos. No Brasil, vocês chegaram primeiro com a linha verde, né, para o agronegócio. E eu queria que você falasse um pouco, então, da história da John Deere Construção, que, além de trazer tecnologia e produtos que são importantes para a nossa construção, gera empregos no Brasil e gera conhecimento para o nosso segmento, né? Com certeza. Bom, a gente tomou a decisão de começar a construção das fábricas. A gente anunciou para o mercado em 2011, ou 2010, 2011, naquela janela ali, e a gente começou a construção das fábricas e inaugurou em 2014. Então, em fevereiro de 2014, aí, um pouquinho mais de 11 anos atrás, a gente inaugurou a fabricação dos equipamentos aqui no Brasil. E a gente, naquela época, a gente basicamente trouxe o que a gente já fabricava nos Estados Unidos. Né? Então, a gente trouxe exatamente aquela mesma receita. Né? Então, a gente pegou lá tudo que a gente conhecia e trouxe para cá. O que por si só já é um baita feito, né? Você inaugurar 2 fábricas com várias linhas de produto. Acho que na época a gente tinha quase 20 modelos, né? Então todo o impacto, tudo que a gente teve que fazer de engenharia, de desenvolvimento de fornecedores aqui no Brasil, então já foi uma tarefa colossal. E a partir daí a gente pôde conhecer melhor os nossos clientes, né? Tanto aqui do Brasil como do restante da América Latina, que a gente atende a partir daqui, e customizando o portfólio que a gente tem no Brasil e na América Latina para que esses clientes precisam, né? Então, isso a gente conseguiu fazer numa janela relativamente também curta de tempo, eu diria, né? Até a gente fez bastante mudança de quando a gente partiu até 2017, mais ou menos. A gente fez várias atualizações de portfólio para trazer algumas necessidades que a região precisava, que os clientes daqui da região precisavam. E depois fomos complementando, né? Com o trator de esteira, com a motoniveladora, que nem eu falei. Então, essa é um pouco da nossa jornada. E o grande ponto a partir do que a gente está, né, estabelecido aqui, com as fábricas, com todas, né, todo o time que a gente tem aqui na região, a gente consegue levar cada vez mais o que a região precisa, né, e a partir daí todas as novas gerações de equipamento que são desenvolvidas, né, plataformas globais de produto, elas já levam em conta o que a região aqui precisa. Então, tem sido uma jornada bem legal, assim, para quem pôde participar, né? Eu entrei em 2014, eu entrei um mês antes da gente inaugurar as fábricas, né? Então, para quem pôde pegar toda essa jornada, é bem legal olhar para trás e ver, nossa, que diferença, né? De tudo que a gente fez, e principalmente, que é o que é mais, acho que empolgante, é como a gente está bem preparado para a nossa segunda década. Exatamente. Aqui no Brasil. E é igual no transporte, né? A gente vê, por exemplo, um caminhão europeu, um veículo que foi feito nos Estados Unidos. Para a realidade brasileira, ele é uma operação mais severa, porque tem as nossas estradas e tudo mais. O perfil da construção brasileira também é diferente. A gente tem condições climáticas e até a condição de uso também do veículo, né? do equipamento. Né? Totalmente. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente tem... As pessoas, elas veem que funciona de um jeito em um país, e automaticamente, quando vem alguém fazendo de outro jeito, acha que esse outro jeito que não tá certo. Isso. Né? Então a gente tem uma abordagem extremamente pro lado assim, humilde, de precisamos conhecer realmente o que o cliente precisa. Né? Se ele trabalha com essa máquina desse jeito desde sempre, a gente não tem que falar para ele que o que ele faz não tá certo. A gente tem que entender, cara, se funcionou para ele até hoje, vamos aprender com ele, vamos ver como a gente pode ajudar mais ele. Perfeito. Né? Esse é o nosso approach, mas é bastante diferente o que a gente vê das aplicações da América do Norte para cá, e mesmo dentro da América Latina, não só do Brasil. Dentro do Brasil tem vários Brasis, né? Mas a gente sempre busca muito ter esse olhar assim, de entender mesmo, não assim a máquina que o cliente usa, mas entender o que ele precisa. Isso. Né? Então, legal, ele usa essa máquina porque ele precisa fazer esta aplicação. Tem algum jeito que a gente pode fazer, ajudar ele a fazer essa aplicação de um jeito melhor, mais seguro, mais eficiente, e é aí que a gente tenta pôr o nosso esforço. Isso porque você tem uma equipe de engenharia brasileira trabalhando e que
vendo a operação desses clientes e trazendo isso para o produto genuinamente brasileiro, né? E quem faz isso até o time não necessariamente é o time da engenharia, né? Esse time que está na ponta olhando o que os clientes precisam... São os frentes ali. Né? É o time que a gente fala de marketing de produto, né? Certo. O time que está ali entendendo a aplicação. A gente usa muito também o nosso time de treinamento para trazer esses inputs, time de vendas, de pós-vendas. E daí a gente tem essa missão de juntar tudo isso e falar, isso aqui é o que a gente precisa. E daí as engenharias depois vão operar o milagre delas por lá. Com certeza. Bom, a gente está falando de produto, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco da fábrica, que eu tive o prazer de visitar lá, eu vi como é a linha de produção de vocês, e é muito interessante porque tudo é muito eficiente, rápido e customizado. E a gente sabe que o uso de uma máquina de construção, ele é severo, ela é feita para ser utilizada por muitas horas, né? Como que vocês monitoram isso nos seus clientes? Como é que é a sua rede de atendimento nas cidades para que você mantenha sempre a disponibilidade, para que você mantenha o fornecimento de peças? Não é um trabalho simples não, né, cara? Não, exatamente. E a gente pode dizer que, com certeza, nesses 11 anos, né, desculpa, a gente fez 11 em fevereiro desse ano, um dos nossos maiores esforços é conseguir ter uma rede de distribuição que realmente é a rede que vai fazer a diferença para o cliente, né? A gente tem, claro, a gente tenta controlar ao máximo tudo que a gente pode para a máquina sair da porta da fábrica com o maior nível de qualidade possível. Mas a aplicação é severa, né? E a gente sabe que se a máquina ficar ali carregando pedra, né, 20 horas por dia, em algum momento você vai precisar reparar e garantir que ela continue trabalhando, né? Tem desgaste da concha, das peças móveis, um monte de coisa. O que a gente enxerga e o que a gente não enxerga. E daí a gente tem, então, a gente tem a estrutura da nossa rede de distribuição, que a gente tenta ter uma rede o mais próximo possível do cliente, né? Então, é uma concessionária. Sim, Igual de veículo, assim. É um modelo parecido. Relativamente, né? A grande diferença, quando a gente olha para veículo automotor, agrícola, caminhão, etc., são regidos pela lei Ferrari, que daí chamam de concessionários. Perfeito. Os equipamentos pesados de construção, eles não estão na lei Ferrari. Então a gente chama de distribuidor. Por isso, né? Os contratos que regem são um pouquinho diferentes. Mas na essência, para o cliente que está lá na ponta, é a mesma coisa, né? É alguém que a montadora colocou ali para representar naquela região e que é o responsável por dar todo o suporte. E o seu cliente consegue comprar o seu equipamento direto da fábrica? Se for necessário. Depende, né? O nosso foco é que o nosso distribuidor lá na ponta, ele seja realmente assim, ele é o representante da John Deere para aquela região. Perfeito. Ele tem que ser a cara da John Deere ali. Claro, tem situações que às vezes, por exemplo, tem um cliente que ele tem um benefício lá de algum imposto que se aplica no faturamento direto, né? Então, por exemplo, empresas que exportam bastante, elas têm um benefício de isenção de impostos federais. Então, no nosso caso, seria o IPI e PIS/COFINS. Certo. Só que ele só se aplica no primeiro faturamento. Então, nesses casos, a gente faz faturamento direto, mas são exceções. Tá. E a gente tem, então, todo um protocolo, né, para garantir que aquela rede lá na ponta ela está preparada para suportar o cliente. Então, a gente tem isso através de processos, né? Então, para o distribuidor poder vender uma máquina, né, e ele já tem que ter todo o inventário de peças que a gente recomenda, ele tem que ter o ferramental, ele tem que ter os técnicos treinados, e isso tudo é via sistema. Então, assim, não tem surpresa, né? Então, a partir do momento que ele conseguiu colocar uma ordem de uma máquina com a fábrica, quer dizer que ele já atendeu todos esses pré-requisitos. Teu procedimento padrão, tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Então, por ali a gente já garante, a estrutura, as peças, ele está treinado. E daí a gente tem processos para garantir a execução no dia a dia, né? Então, a gente consegue hoje medir bastante coisa. E uma das ferramentas que tem crescido muito, e a gente vê que cada vez mais vai ser mais protagonista ainda, é a telemetria, né? Então, é a conectividade. As máquinas conectadas. Hoje tem sensor para o que você imaginar dentro da máquina. E a gente tem as centrais de suporte conectado, que fazem parte da nossa estratégia de suporte centralizado conectado, que são pessoas dentro da nossa rede de distribuição e também dentro de casa, na fábrica,
que estão monitorando as máquinas dos clientes e estão vendo o que está acontecendo. E a gente atua tanto na parte de saúde do equipamento. Então, por exemplo, a gente está vendo que tem um alerta que está reincidente e que provavelmente esse alerta vai levar a uma falha. Dependendo do escopo que foi acordado ali com o cliente, telefone, fala, olha, vamos parar essa máquina, estou mandando já um técnico que está dando esse alerta e com esse alerta vai acontecer tal coisa. Então a gente consegue agir antes que aconteça uma falha. E isso é importante porque são duas variáveis aí que pensando no bem de capital, né, que o construtor ali comprou, o que vai dar o retorno para ele é tempo que aquele bem de capital está produzindo. Então, se ele parar para manutenção, é um tempo que ele não vai produzir. Uptime, né? E custo. Porque, invariavelmente, é muito mais fácil você evitar uma falha, é muito mais barato do que você consertar algo que quebrou. Então, a gente consegue atuar nessas duas frentes. E uma coisa que tem crescido bastante é também o lado de operação. Então, a gente hoje começa a ter sensores que começam a informar não só coisas de saúde do equipamento, por exemplo, o filtro está obstruído, mas eles também estão informando se está usando os recursos do equipamento da melhor forma. Então a gente tem, por exemplo, um recurso na motoniveladora que eu adoro falar sobre, que é o desbloqueio automático do diferencial. Quer dizer, o operador ele não precisa se preocupar em bloquear e desbloquear o diferencial. A máquina vai fazer isso por ele. Só que esse recurso precisa estar ligado. Certo. Se ele estiver desligado, ele vai ter que lembrar de fazer. E por telemetria você consegue detectar ver se está isso. usando. Então a gente consegue ver, poxa, nessa motoniveladora ele está usando só metade do tempo. Então já é um motivo de ligar pro responsável ali da operação e falar, olha, metade do tempo você não está usando, será que você não deveria estar usando? E caracteriza o mau uso do equipamento, né? Assim, pode ser, depende da aplicação, pode ser que ele realmente precise ter ali esse controle, mas esse é um exemplo, né? Mas assim, o importante é, a partir do momento que você começa a tomar as decisões de utilização da frota, com base nessas informações, aí que acho que é o legal, porque é um caminho sem volta, né? A hora que você consegue, isso aqui eu consigo ver por aqui, então eu vou gerenciar essa informação. Não preciso estar lá no campo falando. Exatamente. Você orienta o time e você consegue acompanhar. Beleza, tá usando. Como é que funciona esse serviço de telemetria? Quando você vende uma máquina para um cliente ou um conjunto de máquinas, a gente chama de frota também? Pode ser. Aí o seu cliente tem uma frota John Deere trabalhando em diversas regiões do Brasil. Ele tem uma interface, um comunicador que se conecta com a internet. Isso aí. E aí ele fica mandando os parâmetros do sensor que ele está detectando. Aí vamos lá, dá para ver giro de motor, consumo, a parte hidráulica. Você consegue ver a localização da máquina, você consegue ver se o motor está ligado ou não. Certo. A gente consegue ver uma das informações que eu acho que é uma das mais simples, mas uma das mais importantes. É se o motor está só em marcha lenta, ou seja, está ligado, mas não está... O idle. O idle, exatamente, se ele tá produzindo ou não. A gente consegue ver daí diversos sensores de temperatura, enfim. É um número gigantesco de informações. E aí com isso eu imagino que você deva ter um data center e um data lake, né? E deve aplicar alguma inteligência artificial que ela vai aprendendo o que o seu parque de equipamentos que está trabalhando faz. E aí com isso você consegue até gerar novos serviços para o seu cliente utilizando essa inteligência, né? Perfeito. O que a gente chama dessa inteligência hoje, a gente batizou de Expert Alerts. Certo. Então, pensando ainda no lado de saúde da máquina, né, o Expert Alerts ele consegue conectar alertas ou códigos ou parâmetros que quando eles acontecem juntos ou numa sequência, ele vai levar a acontecer alguma falha. Ou a probabilidade de acontecer uma falha é maior com base na experiência que ele já tem, do grupo de equipamentos todo. Dando um exemplo bem tosco, assim, essa máquina aqui está esquentando muito, uma hora ela vai precisar de uma mangueira X. Por exemplo, começou a baixar a pressão do óleo do motor e depois começou a aumentar a temperatura do óleo do motor. Então, assim, é característico de que vai acontecer um problema. Perfeito. Então, ele consegue... Só que, às vezes, alguns parâmetros, eles não são tão, como a gente pode dizer, visíveis a olho nu. Então... Tá lá dentro da máquina rodando. Tá lá dentro, a gente consegue de que esse Expert Alert, com essa inteligência, ele consiga sinalizar e falar, olha, tá dando aqui um negócio que eu sei que quando... Pela frota toda da John Deere no mundo que a gente monitora, quando acontecem essa situação, essa combinação aqui leva a uma falha. Certo. E daí a gente consegue agir preventivamente.
E daí, como que funciona hoje, né? Todas as máquinas que a gente embarca, elas já saem conectadas. Então tem uma controladora, um módulo que a máquina mini precisa ter. computador ligado na internet. Sim. Pode ser tanto Wi-Fi como rede celular. E também a gente está, na agrícola a gente já anunciou, né, a utilização também do JD-Link Boost, que é utilizando o sistema de satélite da Starlink. Isso aí também vai estar disponível para os equipamentos de construção. Ele pode usar Starlink ou conectar agro, o que tiver disponível. O que tiver disponível. Tem Wi-Fi e rede celular. Certo. Isso aí já cobre bastante quando a gente olha para a construção. Né? E daí o JD-Link Boost, então com o Starlink vai vir para complementar bastante. Maneiro. Mas hoje todas as máquinas saem com o hardware, então, de série, podemos dizer assim. A gente não costuma falar que é de graça, a gente fala que está incluído no preço. Perfeito. Né? Sim. E porque assim, a gente percebe que é uma informação hoje extremamente importante para o cliente. E o pacote de dados, de troca de dados, é uma mensalidade que o seu cliente adere? Não, já está disponível pela vida da máquina. Isso entendi. é por conta da John Deere. Assim, a gente entende que o que isso agrega de valor para o cliente, para poder garantir aquelas duas coisas que a gente falou antes, uptime, né? Tempo de máquina trabalhando, e reduzir custo de manutenção, assim, é tão importante que pra gente não vale a pena não ter. Fora a visibilidade da operação, né? Sem dúvida. Localização. A gente pode fazer um serviço muito melhor para suportar aquele cliente quando a máquina está conectada versus quando ela não está conectada. Então, pra gente virou assim, não negociável. Assim, as máquinas têm que sair com isso de fábrica. E você consegue também, eu imagino, ajudar no treinamento dos seus operadores, tirando vícios. Você pode detectar diversos comportamentos por meio da telemetria também e melhorar o nível da sua equipe, né? Com certeza. E um exemplo até bem legal, que também às vezes ele parece super simples, mas são as coisas super simples que geralmente funcionam. A gente teve no ano passado o nosso distribuidor aqui de São Paulo, ele ajudou um cliente a reduzir consumo de combustível. E daí como que ele fez isso? Cada operador ele tem uma senha. Então, até lá no sistema que a gente usa para gerenciar, né, a central de operações, a gente consegue identificar qual era o operador, e ele fez uma competição de consumo. Então, assim, quem conseguisse atingir o menor consumo ia lá ter uma premiação, um reconhecimento. E é legal porque ele fez isso por um tempo, atingiu resultados, mas depois que acabou a competição, o resultado ele permanece. Porque é aquela coisa, a partir do momento que você põe luz num negócio, né, você não volta mais a trabalhar no escuro. Subiu né? a régua. Exatamente. Olha então, são exemplos muito legais. Tem clientes que fazem a coisa semelhante, mas pensando na ociosidade. Então, a gente pega lá o tempo que o motor ficou ligado sem produzir, né, em idle, e daí ele fala, o operador conseguir ficar com menor tempo em idle, eu vou pagar um bônus, um variável. Como que é a identificação? Porque a máquina de construção, ela trabalha muitas vezes no hot seat, né? Ela trabalha o dia inteiro e tem os turnos de cada operador. É uma senha que ele põe lá? Sim, pode cadastrar até 10 senhas. Ele pode ter então até 10 senhas de operador e uma senha de administrador. E uma senha para transporte. Aí você sabe que o fulano de tal está fazendo aquele trabalho lá, né? Hoje ainda é uma minoria dos clientes que realmente cadastram os operadores, né? Geralmente a gente acaba monitorando a máquina. Certo. E daí dentro do cliente ele sabe quais operadores que trabalharam com aquela máquina. A gente está falando bastante de construção, mas você tem uma linha de equipamentos também que tem uma aplicação forte na mineração também, né? Como, por exemplo, a gente visitou recentemente uma mineradora no interior de São Paulo, a Jundu, e eles têm a extração de areia para vidros, vidro. Né? Eles são da Saint-Gobain, né? E eu vi máquina tua lá, né? Pá carregadeira, né? E nesse caso parece bastante com a operação da construção, mas nesse caso é mineração, né? Exatamente. Geralmente o que muda é o tamanho, né? Mas uma aplicação ali de você, né, escavar de um lado e depositar do outro, ou carregar um caminhão do outro, ou alimentar um britador, essencialmente a operação é a mesma, né? O que difere são os requisitos, né? Então, geralmente uma mineração, né, ele tem um objetivo lá, preciso produzir tantas mil toneladas por mês, né? E daí você dimensiona toda a frota com base naquela necessidade. E também tem o fato de que geralmente na mineração as máquinas elas não saem da mineração.
Então você Isso. pode ter equipamentos de portes maiores, Isso. porque o confinado. transporte não vai ser que nem uma questão. obra de construção, que esse ano a obra está aqui, ano que vem o cliente vai ter uma outra obra em outro lugar. Vai ter que movimentar. Não adianta né? você ter uma máquina muito grande que você tem que desmontar ela para movimentar. Então É verdade. a mineração acaba tendo essa diferença. Mas quando a gente olha para a aplicação em si, né, ela é essencialmente a mesma. O que muda? E daí pode mudar bastante, né? Características do material, abrasão, densidade. Isso. Então, terra, geralmente, a gente está falando de 1,5 tonelada, 1 tonelada e 700 por metro cúbico. Uhum. Quando a gente olha, por exemplo, para minério de ferro, pode ser até 3,3 toneladas por metro cúbico. Então, você tem que dimensionar a caçamba, né, de um jeito diferente, a carga que vai ter naquela máquina é diferente. Então, você não pode ter uma máquina tão pequena. Uhum. Você precisa ter uma máquina que tenha mais peso para poder ter uma estrutura mais robusta. Mas quando a gente olha assim, porque a máquina está fazendo, né? Ela está cavando de um lado e jogando num caminhão do outro. É o mesmo. É a mesma tamanho. coisa. É. Hoje, do portfólio de produtos que você comercializa no Brasil, no segmento de construção, quanto é feito no Brasil e o que você ainda precisa importar de outro? Eu sei que vocês têm fábrica em vários lugares no mundo, né? Uhum. Hoje, aproximadamente, eu diria que acima de 90% do que a gente vende no Brasil é fabricado aqui no Brasil. Ah, sensacional. Sim, a gente tem algumas oportunidades que a gente complementa justamente com as fábricas que a gente tem fora do Brasil. Uhum. E aí você tem uma linha de montagem muito enxuta e muito interessante. Eu queria falar algumas coisas, algumas curiosidades, né, dessa fábrica de Indaiatuba. Primeiro é o local de teste das máquinas, que é incrível, né, sensacional. Outra coisa que eu queria que você comentasse e destacar, né, do nível de customização, e aí a gente está falando de marca, de branding, né, que são máquinas amarelas, mas é um amarelo John Deere. Né? Existe um Pantone certinho, específico. Sim. Se você olhar da concorrente, não é o mesmo amarelo, né? Isso aí. Eu até já decorei, né, é o F2A 900, o nosso amarelo. E justamente, obrigado aí de novo por essa pergunta, né, quando a gente olha para essa história que a gente tem aqui no Brasil, então a gente tomou a decisão ali em 2010, 2011, construímos as fábricas, inauguramos em 2014. Nós não fomos os únicos que vimos esse mercado, esse potencial. Sim. E decidimos vir para cá. Tem uma em Sorocaba, que é da concorrente, tem outra fábrica ali. E daí um monte de gente, mais ou menos na mesma janela de tempo ali, entre 2009 para frente, com PAC, veio, né? Bastante gente para o Brasil. Sim. E a gente também teve, né, ali entre 2015 e 2018, especificamente para o segmento de construção, foram anos bastante difíceis, né? Então Sim. A gente teve toda a crise econômica, a gente sabe o quanto investimento em infraestrutura, né, depende, né, da conjuntura econômica, política do país. É um dos termômetros da economia, né? Então, a gente, o segmento como um todo meio que hibernou entre 2014 e 2018, né? O mercado ele caiu 6 vezes, ele se reduziu 6 vezes o que ele era. Então, a gente tem muitos clientes que agora, nos últimos 5 anos, voltaram realmente a crescer, a expandir frota de novo, depois de vários anos sem fazer investimento, e que a gente não tinha tido a chance de realmente, né, conhecer, do cliente nos conhecer as nossas soluções, e a gente viu que acabava que estava havendo uma comoditização do mercado. Então, assim, veio tanto concorrente, tanta gente ao mesmo tempo, né? E que daí, quando você olha para como as marcas também se comunicam, né? Geralmente os anúncios são muito parecidos, né? Todas as máquinas são, né, eficientes, robustas, e etc. Duráveis, então, a gente precisava buscar uma forma de mostrar, cara, não é bem assim, né? Diferencial. São diferentes. Então, a gente começou a fazer essa campanha aí do amarelo John Deere, né? E o que a gente quer com essa campanha mesmo é que, claro, todos são diferentes, né? Cada um usa um tom diferente. Mas quando a gente fala do John Deere, que o cliente lembre tudo que está por trás, né? Que é essa fábrica que você comentou, que é uma fábrica extremamente moderna, para poder garantir um nível de qualidade extremamente alto. Todos os esforços e investimentos que a gente tem da nossa rede de distribuição para estar lá perto do cliente com a peça na hora que ele precisa, às vezes antes dele saber que ele precisa, né? Então a gente tem toda uma estrutura, né, para garantir que o cliente ele
trabalhe a hora que ele precisa trabalhar, e não que ele tenha que se preocupar em correr atrás de uma peça, de um técnico para botar a máquina para trabalhar. Sim. Então, o que a gente quer com essa campanha nada mais é que isso, né? Que ele entenda que, pô, legal, tem um monte de concorrente, mas eu sei que, putz, esses caras têm um monte de coisa por trás que eu acho que a chance de eu ter o melhor retorno sobre o investimento, eu acho que com eles vai ser melhor. É isso que a gente quer. E tem outras maneiras de vocês se diferenciarem, e que eu vi lá também, porque assim, vocês são produtores de tecnologia, de equipamentos de construção, mas vocês são fabricantes de motor diesel também, né? E aí eu vi que também vocês têm um projeto de motor diesel diferenciado, que tem uma eficiência energética e uma preocupação com as emissões, né? Porque a gente sabe que é uma questão técnica, é uma questão de viabilidade econômica. No transporte, existe uma legislação super rígida de emissões, né? Euro 5, Euro 6. A gente sabe que na máquina tem o MAR 1. Isso. Né? Que é um pouco menos exigente, digamos assim. Do que né? um Euro 5, sim. Mas vocês estão preocupados com isso, né? Sim. E como você falou, né? A gente tem fábricas de motores espalhadas ao redor do mundo. A gente fabrica motor há muitos anos. Provavelmente deve ser uma das maiores frotas do Brasil de motor, deve ser John Deere, né? Por conta do tanto de tempo que a gente está aqui na agricultura e o tanto de trator verde que está espalhado pelo Brasil. E a gente se preocupa bastante, né? Primeiro, em garantir que a gente está atingindo as normas. Isso não é negociável, né? Isso é mandatório para poder estar participando desse mercado. Mas a gente tenta que as máquinas sejam o mais eficientes possível, no sentido de conseguir produzir usando menos diesel. Então, não quer dizer que ela vai... que o nosso objetivo final é que ela gaste menos. Certo. Por exemplo, litros por hora. Se a gente for fazer uma analogia com o nosso carro, a gente mede litros por quilômetro. Né? Ninguém mede litros por hora no carro, porque o carro pode ficar parado, não gastou nada, mas também não andou, que é o que ele foi feito. Sim. Então a gente tenta fazer com que a máquina seja o mais eficiente possível naquela aplicação que ela foi projetada para fazer. Por isso que o idle é uma questão. Exatamente. Exatamente. Você trabalhar com muito tempo em idle, no ocioso, você vai ver que o seu consumo médio em litros por hora, ele vai cair. Isso é bom? Não. Entendi. Tá mascarado. Exatamente. Então, assim, daí o que a gente faz? A gente tem níveis de ajustes de modo de potência que o cliente pode trabalhar. Então, quando a gente olha para as escavadeiras, por exemplo, ele pode trabalhar no modo eco, que a máquina vai trabalhar de um jeito a poupar combustível, e não vai ser um nível de produtividade o maior que ela pode ter. Mas, por exemplo, se está numa aplicação que o cliente está carregando um caminhão, e daí ele terminou de carregar um caminhão, ele vai ter que esperar 2 minutos, chegou ao próximo caminhão, concorda que ele não precisa carregar o caminhão o mais rápido possível? Com certeza. Porque ele vai ficar esperando um tempo ali. Então, o operador ajusta para economizar combustível. Certo. Começou a ter fila de caminhão, coloca no modo alta potência. Vai usar o potencial da máquina ali. Porque o importante daí vira a produção. Né? Porque tudo que o cliente tiver que ele produziu a mais, assim, nem se compara com o que ele aumentou de custo. Com certeza. Mas o importante é a gente poder ter essas opções. Né? Porque tem cliente que ele fala, não, eu estou numa operação aqui que eu não preciso produzir o máximo possível, eu preciso aqui tocar essa obra e eu preciso reduzir, estou gastando muito com diesel. Beleza, ele consegue ajustar para a aplicação dele. Então esse é um lado ali, primeiro, né, respondendo longamente a sua pergunta, de como a gente tem tenta ter essa abordagem para tentar ter a melhor solução para o que o cliente precisa para aquele momento. E o outro lado é o que a gente está desenvolvendo para também pensar em ter soluções mais sustentáveis ao longo do tempo. Então a gente teve uma iniciativa muito legal em parceria com a MAGE, tocada ao longo dos últimos anos aí, para desenvolver os motores para trabalharem com o B100. Né? Então hoje todas as máquinas que a gente comercializa aqui no Brasil, elas já podem sair prontas para trabalhar com o B100, não precisa ser feita nenhuma mudança. Eu acredito que isso vai ser um nicho bem importante de mercado para o futuro. A gente tem não só a MAGE, mas várias outras empresas do setor privado, né, investindo na produção do B100. Então, tanto pelo que deve aumentar de teor do biodiesel no combustível, mas para algumas empresas usar o B100 vai virar economicamente viável. Na linha amarela também, não é só na também, verde. na linha amarela também. Perfeito.
E a gente tem também a iniciativa que a gente está fazendo de desenvolver o motor a etanol, né? Então, esse ano na AgriShow a gente já tinha lá um trator agrícola, né? O motor movido a etanol, que também acaba sendo mais uma opção. Claro, junto com outras alternativas que a gente está vendo, também de equipamentos a bateria, né? A John Deere, alguns anos atrás, adquiriu uma empresa austríaca, fabricante de baterias, chamada Kreisel, e também equipamentos híbridos. Então a gente tem hoje diversos equipamentos no portfólio que diesel-elétricos. Isso, que tem componentes elétricos no trem de força. E daí a gente consegue ter, às vezes usando emitindo a mesma quantidade de carbono, mas tendo um output de produção do equipamento muito maior, conseguindo diminuir o consumo. Nos componentes de movimentação de carga que utilizam linha hidráulica, faz sentido então você trocar por elétrica e você precisa de menos potência e utiliza aí menos diesel? Eu acredito que tem uma tendência para os componentes hidráulicos irem virando elétricos ao longo do tempo. O que a gente tem feito até agora, a gente está olhando para transmissões. Tá. Então a gente tem, por exemplo, uma carregadeira quase do tamanho dessa aí, que é a 944, que o motor ele trabalha basicamente como um gerador, um motor diesel. Então ela tem um inversor de frequência e daí em vez de ter uma transmissão mecânica com diferenciais, cardan e etc, é um motor elétrico dentro de cada roda. Perfeito. E daí na ponta do eixo. Dentro da roda tem um motor elétrico. Então em vez de ter os eixos e os cardãs, você tem os cabos de energia. Muito menos partes móveis, né? Muito menos parte móvel, a gente dá garantia de 20 mil horas na transmissão, coisa que numa máquina, numa transmissão convencional, né, para você garantir 20 mil horas, você vai ter que investir muito, né, em garantir que você vai ter uma transmissão convencional, banhada a óleo, com todos os itens de desgaste e contato que existe numa transmissão. Então, com isso, assim, a grande vantagem é você eliminar todas aquelas perdas mecânicas de conversor de torque, de atrito de engrenagem, de tudo mais. E o ganho secundário, a gente controla eletronicamente a tração, então você não tem mais pneu girando em falso, não existe. Precisão. Porque está tudo controlado numa central. Então a vida útil dos pneus dura muito mais, o consumo de combustível, por não ter aquelas perdas, ele chega a ser 25% menos do que o consumo de uma máquina convencional. E às vezes combustível ele pode chegar a ser até 1/3 do custo horário do equipamento. Então você conseguir reduzir um quarto de 1/3, são números, super expressivos. É verdade. Você citou essa questão da AMAGE. Nós estivemos lá, né, na usina deles de biodiesel e a gente viu realmente as máquinas verdes todas da John Deere trabalhando sem nenhum tipo de adaptação. As verdes e as amarelas. E as amarelas também, no exatamente. total a gente tem 28 equipamentos lá naquela fazenda piloto da AMAGE. Falando nisso, existe um verde John Deere também? Existe. Esse eu não sei de cor a cor. É dos colegas lá, Mas existe também. Muito legal isso. Mas o que eu quis dizer é que o pessoal da Scania, que utiliza o B100 nos caminhões, eles se aproveitaram de uma solução da John Deere para que esse biodiesel também fluísse melhor nos tanques, que vocês têm uma linha de aditivos, né? Uma espécie de detergente que ajuda a não ter a borra e tudo mais. Então até nisso aí ajudaram, né? A gente tem todo um portfólio de lubrificantes, né? Tanto para óleo de motor, óleo hidráulico, aditivos, né? Pô, que legal, não sabia. Que legal. Exatamente, foi dito isso funciona lá no dia. Muito bom. E aí eles estão utilizando isso nos tanques dentro da usina, uma ação de detergente. E eles falaram que é um produto John Deere. É bem legal isso aí, né? Ô, Thomas, e a questão... Você ia complementar? Não, eu só ia complementar, né? Às vezes o pessoal pode falar, pô, mas o que um fabricante de equipamento precisa fazer, né? Lubrificante, etc. Tudo. Mas a gente consegue, justamente, pensando que o custo horário, né? E a máquina disponível é uma das coisas mais importantes para o cliente que fez aquele investimento, a gente consegue controlar melhor. Então a gente sabe que se a gente fizer lá a nossa forma do lubrificante, a gente consegue estender o intervalo de troca, a gente consegue ter uma durabilidade melhor. Aumentar a vida útil do equipamento, né? Pois é. Então um monte de coisas. Eu ia falar que vocês têm um line-up de produtos extremamente complexo, né? E não é nada fácil fazer a operação desses produtos. E aí vocês trazem ainda um monte de novos features e tecnologias e de coisas para facilitar o dia a dia do operador que vocês agregam nesse produto.
como que vocês fazem para mostrar para o seu cliente o 100% de operação dessa máquina, tudo que ela tem? Vocês têm algum lugar específico onde você pode fazer a demonstração e o treinamento dessa máquina para o seu cliente poder usar 100% do que ela pode te oferecer? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão aí. Com certeza, acho que esse é um grande desafio, né? A gente conseguir mostrar para o cliente, porque assim, o nosso negócio, ele nunca foi e nunca vai ser de conseguir entregar para o cliente a máquina mais barata possível. Pelo contrário, né? A gente quer ter a melhor máquina possível para o que o cliente precisa. E parte disso é a gente conseguir mostrar para o cliente, olha, tudo que ela te entrega, né, pelo valor que a gente cobra, faz sentido. Uhum. E aí a gente conta bastante, né, com a nossa rede de distribuição, que é quem está lá na ponta, né, de fazer esse papel, né, de conseguir, primeiro de tudo, né, é entender o que o cliente precisa. Uhum. Não tem como você, quando a gente está falando de um bem de capital que custa mais de centenas de milhares de reais, não adianta o cliente te perguntar qual que é o preço, você responde o preço e vira as costas, né? Sim. A gente tem que garantir que a gente está entendendo o que aquele cliente precisa e podendo especificar, olha, esta aqui vai ser a melhor solução, porque ela vai conseguir te fazer isso, ela vai tirar isso. Uhum. Esse é o nosso grande desafio. Para isso a gente tem toda uma estrutura de treinamento, né, nós como fabricantes, que você pode ali conhecer um pouquinho, para preparar esta rede, né, para poder fazer isso, né, fazer as demonstrações. Eu acho que a melhor demonstração não é nem o cliente ir em algum site modelo e conhecer, é na obra dele, ali na aplicação dele, com o operador dele. Certo. Então a gente conta bastante com a nossa rede para poder levar essa mensagem. Além do que, recentemente vocês têm tido um salto de tecnologia. Estou falando agora das motoniveladoras como exemplo, né? Que existem duas categorias, né, de produto. Um que é operado por meio de alavancas e a eletrônica, que é por joystick, né? Isso aí traz uma facilidade muito grande para o operador, né? É outro nível, né? E é interessante porque o operador de motoriveladora, né, geralmente é o patroleiro, ele é o operador sênior da obra. Né? Então, sim. geralmente ele passou por todos e chegou na motoriveladora. Entendi. Por dois motivos. Ela é a mais complexa, né, com as 9 alavancas. E ele precisa ter ele é o cara que precisa ter uma visão ali de entender as estacas, a terraplenagem, para onde vai, de onde o material está vindo, para onde vai. O timing, né? Conseguir acertar aquela questão da umidade, que eu te falei, muito disso é experiência. Então, geralmente, o patroleiro, ele é o operador mais bem pago, ele é o estrela, digamos assim, da obra. Certo. E os mais experientes, os que estão já há mais tempo, eles conseguem ter uma sensibilidade muito boa nas alavancas. E muitos eles até preferem as alavancas do que o joystick por conta dessa sensibilidade. Mas o que a gente está vendo nos últimos anos é uma escassez de mão de obra. Cada vez está mais difícil, né, você preparar, treinar, manter, reter os operadores. Né, quando a gente olha as opções de mercado de trabalho hoje em dia, não deve ser todo mundo que acorda e fala, poxa, meu sonho é ser operador de máquina de construção. Então, os nossos clientes, né, e a gente junto tem um desafio de conseguir cada vez mais preparar de um jeito mais fácil, né, e ter um produto que seja cada vez mais intuitivo e que seja assim, a prova de erros, digamos assim. Então, os joysticks, eles vêm muito nessa pegada de assim, é mais fácil aprender, para quem nunca operou uma motoriveladora, aprender a operar com joysticks do que com as alavancas. Sim. E até você trazer um operador, por exemplo, de escavadeira, de algum outro equipamento, ele também vai se adaptar mais fácil com os joysticks. Então os joysticks, eles vêm muito por isso. O efeito colateral que os joysticks nos trazem é porque, como a máquina está equipada com todo o sistema daí eletrônico, a gente consegue automatizar várias tarefas. A partir do momento que ela tem os joysticks e consegue trazer a prova de erro. Tem sistema, envelopes de segurança, né? De baixar a lâmina, não deixar ter uma interferência, por exemplo, a lâmina cortar o pneu, pode bater haver quebras, na escada, coisa assim. Então a gente tem aí, quando as máquinas saem com o joystick, elas vêm com um pacote de automação que a gente chama, que facilita bastante a vida do operador que tem. Também aumenta a produtividade, né? Enquanto ele posiciona, a lâmina já vai sendo reposicionada, tem um monte de Sim, questões, por exemplo, né? Tem esse sistema de você calibra a lâmina e daí ele está então nivelando, indo em um sentido. Daí ele chegou ali no final da praça, ele vai manobrar
para voltar, ele precisa espelhar a lâmina, né? Porque Perfeito. agora ela vai voltar, ele precisa fazer exatamente o inverso. Aham. Em vez dele fazer isso manualmente, ele aperta um botão, ela inverte sozinha. E daí, assim, exatamente no mesmo grade que ele estava. A autoarticulação também. Então, ele vira a máquina, ele só esterça, ela vai esterçar tanto as rodas como o chassi sozinha. Então, se você junta daí as duas coisas, né, chegou no final da praça, ele manobra com a autoarticulação e já espelha sozinho, putz, talvez ele ganhe ali, sei lá, uns 20 segundos. Só que 20 segundos a cada 2 minutos ao longo de um dia inteiro. é terminar a obra, sei lá, um mês antes, né? Então Com certeza. é extremamente importante esses recursos. E o nosso trabalho é conseguir mostrar para o cliente justamente isso. Fala, cara, com esses recursos, você pode às vezes terminar um mês antes, ou você pode ter muito menos retrabalho, né? Porque, por exemplo, se ele não acertou ali algum grade certo, ou, por exemplo, a questão lá da umidade, ficou um pedaço ali que a umidade não ficou legal, cara, o retrabalho, ele é doloroso. Porque daí você tem que vir remover todo aquele material, e daí você não vai fazer só naquela parte que você errou, você tem que fazer um pouco antes, um pouco depois. É verdade. E infelizmente o setor de construção, ele ainda tem muito retrabalho. Então, assim, por um lado é uma baita oportunidade, né? Para quem conseguir sair na frente, usar as tecnologias melhor, vai virar uma baita de uma vantagem competitiva, comparando com o resto do setor. Outra coisa que eu percebi na minha visita lá à fábrica de vocês são algumas inovações e exclusividades. Aquele círculo, que é uma inovação da John Deere, né? Uma coisa que só vocês têm, que também otimiza a parte da articulação da motorniveladora. Né? O giro do ciclo ali da lâmina, Isso. né? A gente trouxe um conceito aí há 3 anos atrás que a gente adotou para o sistema de giro ali do ciclo, o mesmo sistema de giro de uma escavadeira. Perfeito. Que ele é um sistema completamente fechado, blindado, selado, que a única coisa que você precisa fazer é colocar graxa a cada 500 horas. Então, quando a gente olha para um sistema convencional, né, ele tem ali dentro calços de desgaste, Isso. que a cada intervalo de horas, e depende Trocas, da né? utilização e de qual material você está usando, você precisa desmontar ali a parte de baixo, trocar os insetos, ajustar, e você precisa fazer isso, não tem como você não fazer, porque senão você começa a ter muita folga. Então a motorniveladora ela não vai dar o acabamento que ela precisa dar. E quando você tem um sistema desse que você não precisa fazer nada, você só engraxa a cada 500 horas, assim, você elimina uma fatia do custo ali de manutenção que é bastante significativa. E de quebra ele ainda te dá mais 40% de torque. Então você também tem um ganho aí de eficiência que quando você está operando, você consegue girar com muito mais eficiência, mesmo a lâmina carregada. É verdade. Olha, muito obrigado por apresentar a gente a esse mundo fascinante, porque agora, além de ser fã, agora não, desde que eu fui lá, além de ser fã de caminhão, eu sou fã de equipamentos de construção também. E já fica o novo convite, então, a gente sempre tem novidade lá pela fábrica, vai ser um prazer receber você de novo, e daí agora você já vai operar, conhecendo um pouco mais, você já opera um pouco mais tranquilo, um pouco mais livre lá. Com certeza. Muito obrigado por ter vindo aqui e participado aqui do Transport Talks, viu? Muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui. E obrigado a você que assistiu até aqui. Se assistiu até aqui é porque achou o conteúdo interessante, então, deixa o joinha que ajuda muito o nosso trabalho. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, se não for inscrito ainda, e ativar o sininho para receber todas as notificações. Todo santo dia tem conteúdo aqui na TV Transporta Brasil. E para seguir a gente nas redes sociais e aproveitar todo o nosso conteúdo, entra aqui no @Transporta Brasil e acessa o nosso site, o transportabrasil.com.br, para notícias todos os dias. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu sou Léo Doca e te vejo no próximo episódio. Até lá!